Boa tarde, meu povo querido. Começa agora aqui na Rádio JC Guaçucê, mais um programa católico conhecendo a igreja, trazendo sempre o melhor para você. Desde já, o meu agradecimento a você que participa conosco. Seja bem-vindo. Hoje é 29 de março de 2025, 14 horas em Guaçucê. Eu sou a Márcia Cândido. Fique aqui conosco. Cada sábado, um novo tema, um novo aprendizado. E hoje aprenderemos sobre o significado da Páscoa. Invoquemos então a Santíssima Trindade para se fazer presente conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que santificai a vossa igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operaste no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fique conosco, entraremos agora no tema o significado da Páscoa. Programa Conhecendo a Igreja desse sábado, hoje com o tema o significado da Páscoa. Temos como base para o programa de hoje texto tirado do site Biblioteca Católica, como também Canção Nova. No programa de hoje vamos abordar um assunto que tem diversas comemorações, a Páscoa, a origem religiosa e vai muito além de apenas ovos de chocolate e coelhos. As comemorações da Páscoa antigamente era celebrada pelo povo judeu por serem libertos da escravidão do Egito. Sabendo disso, é muito importante você saber o significado da Páscoa para os católicos e como a igreja celebra cada rito e simbolismo desta data religiosa. Na verdade, a Páscoa já era comemorada bem antes do surgimento do cristianismo, uma informação que nem mesmo alguns cristãos sabem. Páscoa é uma importante celebração da igreja cristã em homenagem à ressurreição de Jesus Cristo. Páscoa se origina da palavra em latim pascha, que deriva do hebraico, que significa a passagem. Essa passagem está descrita no Antigo Testamento como a libertação do povo israelita da escravidão do Egito. A Páscoa era celebrada pelos judeus para comemorar a liberdade conquistada pelo seu povo. Já no Novo Testamento, a Páscoa é a celebração da passagem da morte para a vida, através da ressurreição de Jesus Cristo. Segundo o calendário cristão, a Páscoa consiste no encerramento da chamada Semana Santa. No catolicismo, as comemorações referentes à Páscoa começam na Quinta-feira Santa, com a missa da Ceia do Senhor. Em seguida, na Sexta-feira Santa, é comemorada a crucificação de Jesus. No domingo de Páscoa, é celebrada a sua ressurreição e o primeiro aparecimento aos seus discípulos, encerrando as comemorações da Páscoa. A Semana Santa é a última semana da Quaresma, período em que os fiéis cristãos devem permanecer por 40 dias em penitência e períodos de jejum. Apesar disso, as práticas dessa época variam conforme a religião em questão. Por exemplo, os cristãos católicos e os cristãos protestantes têm práticas diferentes durante a Páscoa. Quando se comemora a Páscoa? O dia da Páscoa foi estabelecido por decreto do primeiro concílio de Nicéia no ano de 327 d.C., devendo ser celebrada sempre ao domingo após a primeira lua cheia do equinócio da primavera, no hemisfério norte, e outono no hemisfério sul. A Páscoa é, portanto, uma festa móvel. É um tipo de feriado que não ocorre sempre na mesma data no calendário civil, mas tem um período certo para acontecer. Como o Carnaval, por exemplo, a comemoração da Páscoa costuma ser entre os dias 22 de março a 25 de abril. É comemorada em vários países, principalmente aqueles com fortes influências do cristianismo. A Páscoa judaica.
A Páscoa teve a sua origem na história do povo judeu. É uma antiga festa realizada para celebrar a libertação do povo hebreu do cativeiro do Egito, aproximadamente em 1280 a.C. As festividades começam na tarde do dia 14 do mês lunar de Nissan. Era servida uma refeição semelhante à que os hebreus fizeram ao sair apressadamente do Egito. Símbolos da Páscoa. A Páscoa é recheada de símbolos representativos, assim como quase todas as celebrações religiosas. A maioria desses símbolos, no entanto, foram sincretizados pela Igreja a partir de costumes e rituais pagãos ou de outras religiões. Todos os símbolos da Páscoa indicam direta ou indiretamente a ressurreição de Jesus e a sua vitória sobre a morte. A Páscoa é a data mais importante para os cristãos. Alguns símbolos da Páscoa estão relacionados à Quaresma. Trata-se do período de preparação da Páscoa, realizada por algumas igrejas cristãs, entre elas a Igreja Católica, Ortodoxa, Anglicana e Luterana. Boa parte dos símbolos pascais são de origem católica e não fazem parte da cultura evangélica. Alguns deles são utilizados pela Igreja Ortodoxa e poucas igrejas protestantes. Outros símbolos possuem vínculos com a Páscoa judaica. Há também símbolos pascais que estavam associados com celebrações pagãs, como as festividades da chegada da primavera, que foram incorporadas à Páscoa cristã e fazem parte da tradição popular. O coelho da Páscoa, por exemplo, se tornou um dos principais símbolos dessa festividade em referência às comemorações realizadas pelos povos antigos durante o começo da primavera. Acredita-se que o coelho era a representatividade da fertilidade e do ressurgimento da vida. O ovo também é um símbolo da Páscoa, pois representa o começo da vida. Vários povos costumavam presentear os amigos com ovos, desejando-lhes a passagem para uma vida feliz. A partir deste costume, surgiram os primeiros ovos de Páscoa. O sentido da Páscoa. Páscoa significa passagem. É uma grande festa cristã para nós e a maior e a mais importante festa. Reunimos-nos como povo de Deus para celebrarmos a ressurreição de Jesus Cristo, sua vitória sobre a morte e sua passagem transformadora em nossa vida. O tempo pascal compreende 50 dias a partir do domingo da ressurreição até o domingo de Pentecostes, vividos e celebrados com grande júbilo, como se fosse um só e único dia festivo, como um grande domingo. A Páscoa é o centro do ano litúrgico e de toda a vida da igreja. Celebrá-la é celebrar a obra da redenção humana e da glorificação de Deus que Cristo realizou quando, morrendo, destruiu a morte e, ressuscitando, renovou a nossa vida. Foi com a intenção de celebrar a Páscoa de Cristo que, desde os primórdios do cristianismo, os cristãos foram organizando esta bela festa. Mas, a partir de muitas propagandas midiáticas e de muitos outros costumes da nossa sociedade, vimos sem dúvida que essa bela intenção foi se perdendo. Para muitos, a Páscoa virou sinônimo de um feriadão, ao lado de muitos outros feriadões, com o único objetivo de quebrar a monotonia da vida, com intenções e modos que não expressam os reais valores e sentidos da grande festa que é a Páscoa. Em muitas casas, a Páscoa é vivida de forma paganizada e estragada pelas bebidas e orgias deste mundo, sem um mínimo de senso religioso ou moral, ou como um mero folclore, um mero tempo para viajar, comer chocolate e descansar de suas fadigas. Assim, um tempo que nasceu para construir laços familiares e renovar nossa sociedade com valores perenes, acaba não atingindo seu objetivo.
As confraternizações, os alimentos específicos e muitos outros costumes são importantes e nos ajudam a celebrar a Páscoa, mas não podem nos desviar do seu principal e essencial sentido. Hoje temos uma geração que não entende nada do verdadeiro sentido da Páscoa, mas devemos celebrá-la bem. Nós que não nos fechamos às suas origens e sabemos que ela é mais do que um feriadão. É uma grande semana na qual vivenciamos os mistérios da vida de Cristo e os mistérios da nossa própria vida. Todos nós, cristãos, devemos hoje nos comprometer em nos mantermos fiéis às nossas origens e celebrarmos o sentido original, belo e profundo da nossa maravilhosa festa, que é a celebração da ressurreição do Senhor. Que nossas boas obras e nossas vozes em cada canto das nossas cidades possam levar a alegria do ressuscitado, sobretudo aos pobres, doentes, distanciados e a todas as pessoas, pois são amadas pelo Pai. Irradiemos ao nosso redor a esperança e a certeza da presença de Cristo ressuscitado, que se encha nosso olhar de luz, como os das mulheres que viram o sepulcro vazio e o Filho de Deus ressuscitado, em Mateus 28. Que possamos também nós, numa só fé, exclamar como elas: o Senhor ressuscitou, aleluia. Semana Santa. A celebração que ocorre no domingo de Páscoa encerra a Semana Santa, período no qual são celebrados todos os eventos que levaram à crucificação de Jesus Cristo. O início da Semana Santa acontece no domingo de Ramos, dia marcado pelo retorno de Jesus à cidade de Jerusalém. Durante essa semana, alguns eventos costumam ser destacados, como a última ceia que aconteceu durante a Quinta-feira Santa. Na última ceia, Cristo reuniu-se com seus discípulos pela última vez e celebrou com eles. Nesse momento, Jesus narrou aos seus discípulos tudo o que aconteceria com ele, a traição que seria cometida por Judas Iscariotes e a negação de Cristo realizada por Pedro. Na Quinta-feira Santa, costuma-se realizar o tradicional rito de lava-pés, que acontece em memória ao ato de Jesus lavar os pés dos seus discípulos. Na noite da Quinta-feira Santa, Jesus Cristo foi preso e no dia seguinte condenado e açoitado. Na Sexta-feira Santa, ainda são celebradas a crucificação e a morte de Cristo, utilizando como base a narrativa bíblica. A prisão de Cristo aconteceu enquanto ele estava no Getsêmani e se deu por meio da traição de Judas Iscariotes e em seguida foi julgado e condenado. No processo de crucificação, Cristo foi torturado e finalmente crucificado em uma colina chamada Gólgota. O sábado após a morte de Cristo e antes de sua ressurreição é conhecido como Sábado de Aleluia, e o domingo de Páscoa é exatamente o dia da ressurreição de Cristo. O grande paralelo entre a celebração judaica e cristã está no fato de que a crucificação e ressurreição de Cristo aconteceu na mesma época em que era celebrada a Páscoa judaica. Tradições da Páscoa cristã. A Páscoa é comemorada dentro do cristianismo de diferentes maneiras, e essas variações acontecem por conta das distintas vertentes cristãs que existem. As diferenças podem ser resumidas pontualmente entre cristãos católico, ortodoxo e protestante, sendo que dentro do protestantismo existe uma gama de vertentes. Em nosso país, a tradição mais popular é a tradição católica. Sendo assim, levando em consideração a tradição católica, durante a Semana Santa, são realizadas várias missas e diversas encenações da crucificação e ressurreição de Cristo, que são conhecidas como Paixão de Cristo.
Outra tradição muito conhecida também é a procissão do fogaréu, que é realizada anualmente na cidade de Goiás, localizada no estado de Goiás. A procissão do fogaréu foi introduzida na antiga capital goiana, no século XVIII, pelo padre espanhol João Perestelo de Vasconcelos. Na época, o padre era o pároco do município. Desde então, a tradição passou a ser realizada na cidade anualmente e nos dias de hoje atrai milhares de fiéis. Em 2018, a festa chegou a atrair cerca de 50 mil fiéis para a cidade do interior de Goiás. A procissão encena a perseguição e prisão de Jesus Cristo. Domingos de Ramos. Neste dia, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento. O povo se juntou para lhe dar as boas-vindas e muitas pessoas colocaram ramos e mantos no chão diante de Jesus. Mateus capítulo 21, versículo do 8 ao 9. A multidão aclamou Jesus como o Messias, o Salvador prometido por Deus. Ao fim do dia, Jesus saiu de Jerusalém e foi dormir na cidade vizinha Betânia. O Domingo de Ramos é uma data que faz parte das celebrações da Semana Santa. Esta data costuma ser celebrada regularmente pelos cristãos católicos e ortodoxos, no domingo anterior ao domingo da Páscoa. A festividade é uma simulação da entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. E você pode ler isso lá na sua Bíblia, em Mateus, capítulo 21, versículo 1. Também em Lucas, no capítulo 19, versículo do 28 ao 44, como em Marcos, capítulo 11, versículo do 1 ao 10. E em João, no capítulo 12, do 12 ao 19. O nome Domingo de Ramos se deu pela forma como Jesus foi recebido, com ramos de palmeiras espalhados pela estrada da cidade e grande aclamação do povo. Este momento sucedeu no domingo anterior à crucificação de Cristo. Na semana que antecede a sua crucificação, Cristo se dirigiu a Jerusalém. Ao se aproximar da cidade, Jesus mandou 2 de seus discípulos para um povoado, onde encontrariam um jumentinho. Mateus, capítulo 21, versículo do 1 ao 3. Ao entrar na cidade montado no jumento, Jesus foi seguido por uma grande procissão. As pessoas colocavam seus mantos e ramos de palmeira sobre o chão, formando uma espécie de tapete vermelho para o Messias. Marcos capítulo 11, versículo do 8 ao 10. A notícia se espalhou por toda a cidade e todos ouviram que o Salvador tinha chegado. Mateus capítulo 21, do 10 ao 11. Os líderes religiosos se sentiam ameaçados com os ensinamentos e a popularidade de Jesus. Por isso, durante esses dias, procuraram uma forma de matar Jesus. Foi nesse tempo que Judas se ofereceu para trair Jesus em troca de dinheiro. Lucas, capítulo 22, versículo do 3 ao 5. Nos próximos dias, depois da entrada triunfal, Jesus entrava em Jerusalém de manhã, depois saía ao fim da tarde para Betânia. Durante o dia, ele ensinava o povo no templo sobre o reino de Deus. Na segunda-feira, no caminho para Jerusalém, Jesus amaldiçoou uma figueira porque não tinha fruto. Marcos capítulo 11, versículo do 12 ao 14. Depois, Jesus entrou no templo e expulsou os mercadores, acusando-os de tornar a casa de Deus em um mercado e um lugar de ladrões. Marcos capítulo 11, versículo do 15 ao 17. Quando voltou para Betânia, a figueira amaldiçoada tinha secado. Durante esses 3 dias, Jesus debateu com os líderes religiosos e ensinou várias coisas importantes.
E estamos de volta depois de escutarmos a belíssima voz de Padre Zezinho cantando Cordeiro de Deus. Falaremos agora sobre a Quinta-feira Santa. Confira as particularidades da liturgia da Quinta-feira Santa, o primeiro dia do Tríduo Pascal. Bem sabemos que o Tríduo Pascal é um momento central de todo o nosso calendário litúrgico. A liturgia da Quinta-feira Santa possui, como cada dia deste tríduo, aspectos essenciais que devem ser observados para uma correta e boa vivência da nossa Páscoa do Senhor. Na Quinta-feira Santa, primeiro dia do tríduo, já tendo encerrado o tempo da Quaresma, nas vésperas desse dia, a Igreja celebra a solene liturgia da Ceia do Senhor. Nesta noite, Cristo Jesus, reunido com seus apóstolos, celebra a Páscoa judaica e inaugura a nova e eterna Páscoa através da instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Essa liturgia já aparece consolidada pelo século V em Jerusalém, como uma memória da ação do Senhor antes da ceia figurada no lava-pés, realizada até hoje. Na verdade, o rito de lava-pés iniciou-se como uma liturgia separada da Santa Missa, mas foi incorporada a ela aos poucos. Entenda o que é o Tríduo Pascal em sua totalidade. Narrativa bíblica da Quinta-feira Santa. São João narra de modo poético e teológico a ação litúrgica que ocorre na Ceia do Senhor. Do capítulo 13 ao 17, há uma unidade com discursos de despedidas de Jesus, além da ação solene do lava-pés, que Cristo realiza nesta noite. Após a entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho e sendo aclamado com ramos e hosanas, Jesus, antes da festa da Páscoa, sabendo que chegava a hora de passar deste mundo ao Pai, depois de ter amado os seus no mundo, amou-os até o fim. Inicialmente, Jesus levanta-se e lava os pés de cada um dos seus discípulos e ordena: Se eu, que sou o Mestre e o Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Jesus, como modelo de entrega, pede para que os discípulos façam como ele fez, bem sabendo que essa entrega não se dá somente no lava-pés, no serviço da caridade e humildade, características essenciais da Igreja, mas na própria dimensão da oferta de vida do apóstolo, até o sacrifício de si mesmo. João prossegue com um discurso longo e cheio de significado, a fim de dar bases teológicas tanto para a Eucaristia e o sacerdócio, bem como para a oferta na cruz. O complemento desta noite é narrado nos evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, onde é descrito detalhadamente a instituição da Eucaristia. Enquanto ceavam, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomando a taça, pronunciou a ação de graças e deu-a, dizendo: Bebei todos dela, porque este é o meu sangue da aliança, que se derrama por todos para o perdão dos pecados. Os paralelos desta cena são descritos de modo semelhante em todos os evangelhos. Além disso, esta noite está testemunhada ainda por São Paulo em sua carta aos Coríntios, datada de 56 depois de Cristo, tendo chegado até ele certamente através da tradição oral. Pois eu recebi do Senhor o que vos transmiti. O Senhor, na noite em que era entregue,
Tomou o pão, dando graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que se entrega por vós. Fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou a taça e disse: Essa taça é a nova aliança selada com meu sangue. Fazei isto cada vez que a bebeis, em memória de mim. A liturgia da Quinta-feira Santa. A liturgia da Quinta-feira Santa possui a particularidade de, depois de toda a Quaresma, com caríssimas exceções, trazer certa solenidade na ação litúrgica pelo caráter que esta celebração possui. A liturgia inicia-se de certa forma solene e vibrante e vai aos poucos assumindo um tom mais introspectivo e sombrio até o fim deste primeiro dia do tríduo pascal. A cor litúrgica deste dia é o dourado branco. Mesmo que estejamos dentro do tríduo pascual, na iminência da morte de Cristo, na Quinta-feira Santa, celebra-se solenemente a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Por isso, a Igreja se reveste de cores festivas e solenes. Neste dia, há flores, sinos, a solenidade e júbilo, com cantos mais festivos, até o momento da glória. Canta-se a glória na Quinta-feira Santa? Se tratando de um dia solene e festivo, por ocasião da instituição da Eucaristia e do sacerdócio, canta-se o glória, ordinariamente ausente em todo o tempo da Quaresma. Neste canto, tocam-se os sinos e sinetas que ficaram silenciados até o canto do glória da Vigília Pascal no sábado à noite. Até o canto do glória da Quinta-feira Santa, canta-se as músicas de forma jubilar e solene. A partir de então, deve-se buscar entoar os cantos de modo mais sombrio, com os instrumentos sendo usados somente para sustentar o canto. O lava-pés. Após a homilia desta liturgia, onde são expostos os principais mistérios da Quinta-feira Santa, a instituição sagrada Eucaristia e do sacerdócio e o mandamento do amor, ocorre a liturgia do lava-pés. Trata-se de um rito antigo do século V, que foi incorporado à Santa Missa, que é opcional. Em geral, mesmo sendo eletivo, sempre é realizado pelo símbolo que carrega em sua celebração. Os 12 escolhidos para este momento se dirigem ao local preparado no presbitério ou próximo a ele, e o sacerdote realiza o ato de lava-pés. Trata-se de uma liturgia que recorda o gesto feito por Jesus nesta noite e que convida a Igreja a tomar parte dessa ação em sua essência de ser serva. Não deve ser feito como se fosse um teatro ou encenação. Trata-se de uma verdadeira liturgia. A instituição do sacerdócio. Cristo Jesus, ao instituir a Eucaristia nesta noite, dando-se à humanidade nas espécies do pão e do vinho, deixam um mandato aos apóstolos: fazei isso em memória de mim. Na verdade, Eucaristia e sacerdócio estão essencialmente vinculados. Ao instituir a Eucaristia, Jesus instituiu o sacramento da ordem, que pela autoridade divina tem a potestade de consagrar o corpo e o sangue de Jesus Cristo. É um dia de alegria para a Igreja, pois, por estes dois sacramentos, está assegurada a nós a presença real de Cristo no meio da humanidade. Jesus, sabendo que sua hora estava chegando, entrega-se na Quinta-feira Santa de modo litúrgico e incruento. A mesma oferta do dom de si na cruz. Cristo a faz na sua entrega livre e generosa nas espécies do corpo e do sangue, pela consagração do pão e do vinho. O modo de perpetuar
este sacramento na presença real de Cristo na Eucaristia é fazer de homens eleitos partícipes do único sacerdócio de Cristo que pela autoridade divina consagram até hoje a Eucaristia. Ao final da liturgia da Quinta-feira Santa, ocorre a transladação da Eucaristia para uma capela montada fora do presbitério ou da igreja. As reservas eucarísticas, separadas para a comunhão da Sexta-feira Santa, não ficam no sacrário central do presbitério. A igreja leva em procissão solene e as deposita num sacrário dignamente ornado, a fim de que se possa permanecer em vigília com o Senhor durante toda a noite, ou ao menos por algumas horas. Essa adoração se faz de modo sombrio, sem solenidade. Após o translado do Santíssimo, todas as toalhas do altar, bem como as flores e todo o decoro da arrumação da igreja são recolhidas. É o chamado desnudamento do altar, onde em silêncio e profunda compenetração a igreja entra em agonia com o Senhor pelo momento derradeiro de seu sacrifício da cruz. A Quinta-feira Santa na nossa vida espiritual. A Quinta-feira Santa abre de modo solene e com uma profundidade espiritual sem tamanho o nosso tríduo pascal, para bem compreendermos o mistério da Eucaristia e do sacerdócio, bem como da entrega do Senhor na cruz, devemos participar com fervor e ativamente desta liturgia. Só possuímos o dom da Eucaristia por causa desta noite santa. O dom do sacerdócio só existe por bondade de Deus, que quer perpetuar o sacrifício de Cristo pelo século dos séculos. É a noite em que a Igreja contempla em Nosso Senhor a sua essência, que está na caridade, sem reservas no sacramento do amor que Ele instituiu. O lava-pés, mais que uma encenação, é uma verdadeira ação litúrgica e deve ser vivida como tal, tendo diante dos olhos o exemplo de humildade de nosso Deus, que se rebaixa para nos servir livremente. Cristo ordenou. O que Ele fez, nós devemos repetir uns nos outros. Enfim, viver a Quinta-feira Santa devotamente é o meio pelo qual temos de adentrar o mistério de Cristo integralmente. Viver com o Senhor a sua santa ceia, o lava-pés e permanecer com Ele em vigília de quinta para sexta. É o mínimo que podemos fazer em retribuição a tamanho sacrifício que o Senhor oferece pela nossa salvação. Sexta-feira Santa, liturgia e significado. Conheça as particularidades da liturgia da Sexta-feira Santa, dia em que celebramos a paixão de nosso Senhor no tríduo pascal. A Sexta-feira Santa possui aspectos litúrgicos que estão muito presentes na vida do católico. É dia de jejum e abstinência, bem como dia de introspecção. E você sabia que neste dia a igreja não celebra missa? Confira as características próprias da celebração da Paixão do Senhor. Na Sexta-feira Santa, até o entardecer, nós ainda estamos dentro do primeiro dia do tríduo pascal. Isso se deve ao fato de que, na contagem judaica, um dia inicia no entardecer e se estende até o entardecer seguinte. Celebramos neste dia, às 15 horas, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. É o único dia do ano em que não há celebração do sacrifício da Santa Missa, por ser o dia da paixão de Cristo, onde recordamos a condenação, crucificação e morte de nosso Senhor. É um dia de penitência, sendo obrigado ao católico o jejum e a abstinência.
Entenda em detalhes o que a igreja nos pede a respeito do jejum e abstinência de carne. Por que a Sexta-feira Santa é chamada de Sexta-feira da Paixão? A Sexta-feira Santa é chamada de Sexta-feira da Paixão, pois foi nesse dia que Cristo sofreu a sua paixão, morrendo na cruz pela nossa salvação. A palavra paixão, no nosso linguajar popular, pode significar um tipo de amor menos nobre, mas momentâneo e superficial. Na verdade, quando falamos de paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos indicando a semática de paixão vinculada à etimologia latina. Paixão significa padecimento. É o ato de sofrer, de suportar. A Bíblia narra com detalhes, nos 4 evangelhos, todo o percurso do Senhor na sua paixão e morte. A liturgia usa a narração da paixão segundo São João, que se concentra em 2 capítulos centrais, o 18 e o 19. A narrativa de João é poética e realista. Ela avança de modo linear. Prisão de Jesus, 18, do 1 ao 13. Interrogatório diante de Anás com a negação de Pedro, no capítulo 18, do 14 ao 27. Interrogatório diante de Pilatos e condenação à morte, no capítulo 18, do 28 ao 19. Crucificação e morte, no capítulo 19, versículo 16 ao 37. E sepultamento, no capítulo 19, do 38 ao 42. Nos longos interrogatórios, o narrador possibilita a meditação e consegue expor qual o sentido da paixão e morte de Jesus. Na narração da paixão de Jesus deste dia, assim como foi no domingo de Ramos, no momento central em que nosso Senhor entrega seu espírito e morre, a igreja é convidada a permanecer de joelhos por instantes e contemplar o Cristo morto pela nossa salvação. Neste dia, até a vigília pascal, na noite do sábado santo, a igreja não celebra nenhum sacramento, a não ser os de cura. Não há o santo sacrifício da missa. A liturgia deste dia, que deve, na medida do possível, ser celebrada às 15 horas em nossas igrejas, hora em que Jesus morreu na cruz, é chamada de celebração da paixão do Senhor. A cor litúrgica deste dia é o vermelho, que significa a paixão de Cristo por nós, na sua oferta na cruz, com seu corpo e sangue. O vermelho usado simboliza verdadeiramente o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. A Sexta-feira Santa é o único dia no ano em que não existe em lugar nenhum a Santa Missa. Celebramos a paixão do Senhor de modo litúrgico. A Eucaristia que comungamos neste dia são as reservas eucarísticas da missa da ceia do Senhor. Desde o 5º domingo da Quaresma, a Igreja recomenda que se cubram as imagens em sinal de penitência, de luto e, sobretudo, de introspecção. Pelo menos neste dia de Sexta-feira Santa, convém que seja feito encobrimento das imagens, a fim de favorecer a piedade dos fiéis. A celebração da Paixão do Senhor inicia-se abruptamente com a entrada do sacerdote, que, prostrando-se no chão, fica em silêncio, em sinal de luto e de penitência. Após ocorrer a liturgia da palavra, com ênfase para a narração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O mistério da cruz do Senhor atinge toda a humanidade, em todos os tempos e culturas. Na liturgia da Sexta-feira Santa, a Igreja reza pelas necessidades de todo mundo. A oração universal feita nesta liturgia consiste em 10 orações que resumem as intenções do mundo. Essa oração é composta por uma introdução e a oração propriamente dita,
Reza-se pelos judeus, pelos cristãos, pela igreja, pelos ateus. Após a oração universal, ocorre a adoração da Santa Cruz. Essa adoração consiste em adorar não a um pedaço de madeira com uma imagem de gesso. Adoramos na liturgia o Cristo crucificado. Adoramos o mistério celebrado que a liturgia possibilita vivenciar verdadeiramente. Durante a celebração, neste momento, a igreja permanece em profunda adoração e silêncio, contemplando o madeiro com o crucificado. Caso a quantidade de pessoas permita, pode-se fazer uma procissão para o popular beijo à cruz, que consiste em adorar Cristo com genuflexão e beijar a cruz devotamente. A Páscoa faz nascer em nós sentimento de alegria, de paz, de liberdade e de esperança. A festa da Páscoa é bastante antiga na história da salvação. Para entender mais sobre esse momento da liturgia da Igreja, o missionário redentorista Padre Rodrigo Arnoso explica o verdadeiro significado do domingo de Páscoa. Depois de termos celebrado a instituição da Eucaristia, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo e sua ressurreição, a comunidade cristã é chamada a celebrar a vida que venceu a morte. Ao amanhecer de domingo, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, foram ao sepulcro levando o perfume que havia preparado. Encontraram a pedra que fechava o sepulcro removida e o corpo de Jesus já não estava lá. As santas mulheres foram até o túmulo para ungir o Senhor. Quando lá chegaram, receberam a notícia de que o Senhor não estava mais lá. Uma das mulheres diz para aquele que a recebeu: roubaram meu Senhor. E ela recebe a resposta do anjo que lá estava parado na porta do túmulo: ele não está mais aqui, ressuscitou. A Páscoa marca a ressurreição de Cristo, a vitória da vida sobre a morte. Essa é a verdade na qual os cristãos são convidados a anunciar, porque, como nos ensina o apóstolo Paulo, vã seria nossa fé se o Senhor não tivesse ressuscitado. E essa alegria, essa certeza que queremos comunicar aos nossos irmãos. O Senhor venceu a morte, indicando que um dia também faremos a mesma ressurreição. Viveremos juntos na mesma eternidade com o Pai. E o Cristo já nos antecipou esta realidade. Bom, meus queridos irmãos, chegamos ao final desse programa de hoje. Que programa maravilhoso. Eu espero que, assim como eu, vocês também tenham aprendido muito sobre a Páscoa. Quero agradecer a participação de todos vocês. Lembrando que amanhã, no domingo, a partir das 14 horas, tem a reprise do programa e que você pode também estar enviando aí sugestões de tema para próximos programas. Continue ligadinho aí na programação da Rádio JC Guaçucê, porque na sequência tem Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Um forte abraço, meu querido ouvinte. Até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Encerraremos o programa de hoje rezando um Pai Nosso para o Papa Francisco, para os enfermos, para os trabalhadores que estão desempregados, que Deus possa abrir caminhos para vocês, pelos nossos jovens, pelas nossas comunidades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um forte abraço e até no próximo sábado, se Deus nos permitir.